Bem-vindos ao canal da Armada Performance. E hoje nós vamos falar sobre os resultados da nossa preparação, estágio 1, mais conservadora, para esse carro maravilhoso, que é a Mercedes-Benz A45S AMG, da geração W177. Essa geração da Mercedes A45S veio para o Brasil a partir de 2019 e ela veio para substituir a versão anterior da A45 AMG W176, também equipada com um motor 2.0 turbo, mas naquela geração anterior tinha 381 cavalos e nessa geração aqui a Mercedes foi ainda mais insana, né? Esse motor 2.0 turbo dessa geração nova produz 421 cavalos e 51 kg de torque. É muita potência vindo de um motor 4 cilindros de 2 litros, né? De série, né? De fábrica. Tudo bem que é produzido pela AMG, que é uma divisão especial, mas mesmo assim são números expressivos. O único carro disponível que tem no mundo aí com mais potência de fábrica é o Lancer Evolution 10 na versão FQ440, que é feito por uma casa especializada na plataforma, é um carro basicamente de track day e tem 440 cavalos, né? Mas assim, de linha, vendido a qualquer um, só a Mercedes faz, né? A gente parar para pensar, ó, são 105 cavalos de potência por cilindro, 210 cavalos por litro. É uma potência específica altíssima, inimaginável aí até um bom tempo atrás, né? Vamos começar falando aqui sobre algumas inovações tecnológicas desse carro, né? Que esse motor é bem diferente do que a versão anterior. Então, primeira coisa é que a Mercedes inverteu aqui as posições da admissão e do escape, né? Na geração anterior da A45, a turbina ficava aqui na frente e o coletor de admissão era atrás. Aqui foi invertido e isso é muito mais eficiente, né? Então a turbina fica lá atrás. Por que é mais eficiente? Porque toda a fonte de calor fica lá para trás, né? E aqui onde tem o radiador que precisa ver a refrigeração do motor, você não tem a turbina aí com uma fonte de calor enorme aqui, né? E neste motor aqui a admissão é desse lado, então o coletor de admissão já pega o ar frio aqui direto, a turbina, todo o calor está lá, já conforme o movimento do carro ocorre, né? O ar vai nesse sentido e já joga todo o calor para baixo do carro, né? Essa disposição aqui, além de ter um melhor controle de temperatura, você exige menos tubulação, então a pressurização é menor, o escape é menor também, então você geralmente tem menos turbo lag e potência mais alta também. Todos os carros mais modernos são dessa forma, né? Esse carro aqui tem uma turbina gigantesca, ela é muito maior do que a antiga, o carro trabalha com bastante pressão, tem wastegate integrada, né? Trabalhei com 1.6 bar original, então assim, gera muita potência porque o turbo está empurrando bastante ar para dentro, né? O carro também está equipado com water cooler, então tem um refrigerador ar-água, que usa a água para refrigerar o ar que é admitido pelo motor, por isso que esse carro geralmente tem a temperatura de admissão baixinha. Outra inovação muito legal desse carro é que, assim como alguns motores aí da linha VAG, ele tem a injeção direta e a injeção indireta, né? Além disso, o carro tem uma bobina por cilindro, variador do comando de válvula na admissão e no escape, né? E o coletor de admissão desse carro também é variável, então ele varia o comprimento para dar mais torque ou mais potência. E tudo isso é controlado pela ECU, né? Então a ECU está sempre monitorando os sensores e atuadores e decidindo o que fazer com os componentes do motor para gerar o máximo de torque ou o mínimo de consumo naquela situação específica. Por isso que esses carros modernos têm uma power band gigantesca. Você vê que o carro tem muito torque de baixa e muita potência de alta, né? Tudo isso é a evolução dos sistemas mecânicos do carro. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho na Armada Performance, como funciona, o que a gente faz e o resultado que isso traz na prática no desempenho desse carro aqui, né?
Esse carro aqui a gente fez a preparação mais simples possível, que é o que a gente mais faz no nosso dia a dia. Quase 80% do nosso mix de serviço é o básico, é estágio 1 e estágio 2. Aqui, o cliente optou por fazer somente o estágio 1, que é a reprogramação da ECU, no caso essa ECU aqui, Bosch MG1, muito moderna, e a instalação do filtro de ar de maior fluxo. Tá aqui embaixo também o filtro de ar. Aqui nesse carro está sendo utilizado um filtro de ar da Cayenne. Apesar de ele ser de algodão, ele tem um fluxo muito maior. Como agora esse carro trabalha com mais pressão de turbo, então imagina, a turbina está puxando muito mais ar, o filtro de ar original se torna uma restrição. Então quando a gente coloca um de maior fluxo, o carro acaba ganhando potência. Vou falar uma curiosidade, por que o dono desse carro aqui não quis o estágio 2? Tá? Nós já fizemos algumas outras estágio 2. Esse carro com o downpipe, o ronco fica maravilhoso. Mas tem um custo relativamente alto na realização do estágio 2. Primeiro porque a mão de obra para tirar o downpipe dali é bem grande, precisa basicamente tirar a turbina. E porque essa turbina tem uma flange de 5 polegadas na saída dela. E para você confeccionar o downpipe com uma flange de inox de 5 polegadas, tem um custo um pouco alto. Então, geralmente, o custo do downpipe aqui é superior ao custo da reprogramação. E aí muita gente fala, pô, eu já gosto do carro, do som do carro, não quero tanta potência assim, quero ser algo conservador, vamos fazer só um estágio 1. Então, nesta plataforma aqui em específico, nós fazemos muito mais estágio 1 do que estágio 2. Ainda vai chegar um louco aqui e vai falar, não, quero fazer um estágio 2 com bico injetor da injeção indireta maior e quero rodar no álcool. Talvez um louco um dia apareça para fazer um projetinho desse e tirar uns 40 cavalinhos a mais do que a gente vai falar aqui, né? Vamos aguardar. Bom, falando do que nós fazemos aqui, elevamos a pressão de trabalho da turbina de 1.6 bar para 2.1 bar. Também mexemos aí na curva de comando variável, na curva do variador do coletor de emissão, do variador do comando, do lift do comando, que esse carro também tem. Modificamos a curva de avanço de ignição, que é bem conservadora nesse carro, porque ele é feito para usar com todo tipo de combustível, né? E também mexemos na curva de injeção de combustível, a famosa sonda lambda, né? Então o carro trabalha com uma mistura mais rica, para baixar a temperatura da câmara, para diminuir a chance de dar detonação, que é a famosa batida de pino, e para ganhar um pouquinho mais de potência sendo seguro. Este carro aqui em específico está com pódio no tanque, o dono só usa pódio, então a gente tem um pouquinho mais de liberdade também para ganhar. Tanto é que este carro aqui foi a mais forte que já passou no nosso dinamômetro, mesmo ela sendo estágio 1, para vocês verem a diferença que um combustível de boa qualidade faz. Ainda mais se tratando de um carro preparado e de um carro que trabalha com bastante pressão de turbo, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho mais aqui sobre o gráfico de torque e potência que nós medimos. Todos os carros que nós fazemos a reprogramação, a gente sempre mede para assegurar que o carro ficou com a potência que nós estamos prometendo. Além disso, no processo de medir o carro no dinamômetro e logar os parâmetros de funcionamento, a gente sempre consegue verificar se precisa ser feito algum tipo de manutenção no carro. Às vezes a vela não está boa, a turbina não está boa, a parte de alimentação de combustível não está boa, a gente detecta isso e, se for necessário, a gente arruma até ficar com a curva lisa e perfeita igual a desse carro aqui, tá? Então vamos lá. Para ficar bem claro também, esse nosso dinamômetro é um Servitec, nós utilizamos a correção SAE J1349 aqui na medição original e na medição preparada. Então, assim, toda vez que a gente prepara o carro, o que a gente quer avaliar é o ganho de torque e potência. Então, o que a gente tem que fazer é medir as duas no mesmo plano, com a mesma correção, na mesma condição, no mesmo dia, mesma temperatura, e aí comparar os ganhos, que é o que você, cliente, vai sentir. Você vai sentir na rua essa diferença aqui de torque e a diferença de potência. Então, primeiramente falando do torque. Em verde, a curva do carro original, tá? Mercedes fala em 51 kg de torque, ela chegou a medir 45 kg de torque aqui, 46, quase 46. E depois da preparação estágio 1,
Lembrando aqui, gasolina pode, esse carro veio um pouquinho mais do que os outros, tá? Vieram 58 kg de torque, um ganho de 14 kg de torque em relação ao original. Ou seja, não tem como você não perceber. A gente está falando aqui de 30% de diferença em relação ao original. É brutal, a hora que você dá no pé e a turbina enche, você cola no banco na hora, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar umas cenas do carro andando e acelerando, vocês vão ver do que é capaz isso aqui. E aqui agora as curvas de potência. Então, novamente, em verde original e em vermelho depois da pimentinha da Armada Performance estágio 1. Então olha que legal, em verde mediu 338 cavalos de roda. Para um carro 4x4, medido aqui no dinamômetro acoplado, a gente geralmente considera 20% de perda. Se a gente pegar esses 338 de roda e calcular 20% de perda, dá exatamente 420 cavalos de motor, que é o que a fábrica declara, né? Então ele perde mais ou menos 20% entre o motor para a roda. E em vermelho, depois da reprogramação, olha que legal, chegou a bater 415 cavalos de roda, que representa mais ou menos 520 cavalos de motor. Dá para imaginar isso? 520 cavalos num hatch 4x4, um câmbio curto. Aqui tem um câmbio de 8 marchas, né? Então tudo é empilhadinho. É legal demais de andar. E interessante notar, não apenas o número absoluto, tá? Mas o delta. A gente está falando aqui, ó, de 80 e pouquinhos cavalos de ganho, que corresponde a mais ou menos 30% de ganho. Novamente, não tem como não sentir diferença. Outra coisa, duas coisas legais de se notar. Primeiro, como a curva é lisa. Isso é reflexo de um acerto bem feito, um carro com a mecânica em perfeito estado e um combustível de boa qualidade. Ó. A gente sempre usa a suavização 6, né? Aqui para a curva ficar lisinha, mas se eu tiro a suavização, olha isso, ó, suavização 0. Olha isso, não mudou quase nada. Então o carro tá bom de verdade. Outra coisa interessante notar é que o pico de potência está todo em alta rotação, ó. Aqui está em 7.000 RPMs. Então olha isso, o carro tem basicamente a potência máxima de 4.800 RPM a 7.000 RPMs. Olha essa power band, cara. Toda vez que você acelera, troca de marcha, o giro cai aqui, ó, você está sempre usando a potência máxima e isso é o que faz o carro ser muito rápido na rua, tá? Esse carro aqui, se acertar, se pegar um asfalto de boa qualidade, assim, que grude bem e acertar um launch legal, o launch control desse carro é brabo, viu? O 0 a 100 é abaixo de 3 segundos, mesmo enfiando 3 marchas para dar 100 por hora. Abaixo de 3 segundos. E também, se acertar bonitinho aí o launch control e tudo mais, o quarto de milha é ali 11 segundos baixinho se não entrar no 10 segundos, tá? Então a gente está falando de um rojão aqui. Esse carro é rápido demais na rua. Então agora, vamos parar de falar um pouco, vamos mostrar o que esse carro é capaz de fazer na prática, né? Vamos comigo. Falando aqui sobre o carro, né? Como é uma preparação estágio 1, a gente não mexe na fase de baixa carga do carro. Então quando você está andando devagar, o carro é igualzinho ao original. Se comporta dócil, o consumo é baixo. Nessa fase não tem por que a gente mexer no carro para ele entregar um pouco mais de torque e potência, né? Só a hora que você enfia o pé que ele é um pouco mais responsivo. E aí tem alguns diferenciais, né, que a gente tem na nossa reprogramação também, que o primeiro deles, a gente diminui um pouco o delay no pedal do acelerador, deixa ele mais sensível, né? Para aquelas situações do dia a dia que você precisa de um pouco mais de resposta, o carro fica melhor, assim, todo mundo gosta porque o carro fica mais na mão. A gente também elimina o limitador de velocidade, então o original esse carro aqui limita em 250, agora não mais depois da reprogramação, né? E também no estágio 2 ou 3 para cima, a gente pode fazer os estouros no escape, né? Que é deixar aquele borbulhado que o carro já faz original, deixar um pouco mais alto. Aqui como é estágio 1,
não gosta muito, ele pediu pra gente não mexer, mas a gente conseguiria mexer, né? Então dá uma aceleradinha aqui para vocês terem uma ideia do desempenho de como emenda a marcha. Deixei cortar. Como a turbina é grande, o carro empurra até em alta. Muito bom de andar. Esse carro aqui faz frente a um RS3 mexidinho também. Óbvio que o RS3 tem muito mais soluções de performance, né, voltados para o desempenho extremo. Mas esse carro bem trabalhadinho aqui não faz feio não, viu? Arranca muito rápido. Bom, é isso, né? O carrinho é muito legal, né? O câmbio de 8 marchas super empilhado, ó. Então, se você tem uma A45S e quer sentir um pouquinho da emoção de quase 60 kg de torque e 520 cavalos, traz para Armada Performance, para você fazer isso aqui todos os dias, ó. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dá bastante trabalho para a gente produzir esse tipo de conteúdo. Muitas vezes a gente fica aqui agarrado no dia a dia, nas preparações para atender vocês. Então a gente esquece de fazer o vídeo. Então quando a gente faz um vídeo é com muito carinho e com muita dedicação. Então por favor, curtam, comentem, compartilhem, manda para os amigos, divulga, ajuda a gente a crescer essa plataforma que é o YouTube. E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso dia a dia, entra no nosso Instagram, a gente posta muita coisa legal lá, um pouco mais a fundo dos projetos e tal. E se você quer fazer uma preparação no seu carro, não necessariamente uma A45S AMG, você tem outros carros, dá uma olhadinha no nosso site, a gente tem um portfólio completo lá de todos os carros do que a gente faz. E também dá uma olhadinha na nossa lista de revendedores, nós temos diversos espalhados pelo Brasil, prontos para te atender, todos com uma estrutura parecida com a nossa e trabalhando com o nosso software e com a nossa expertise, o nosso suporte para chegar no número de potência que vocês veem na nossa rede. Então é isso, um abraço e até o próximo.